aqui eu quero trazer para vocês os benefícios da creatina e pontuar para o grupo específico de mulheres com mioma se é válido ou não a gente utilizar a creatina. A creatina, ela é naturalmente produzida pelo nosso corpo, tá? Então a gente, quando consome proteína, quando a gente come proteína, a gente produz essa proteína, uma parte dela é transformada em creatina, tá? E essa creatina, ela vai ficar no nosso corpo na forma de fosfocreatina. Ela é eliminada na forma de creatinina. A creatina produzida naturalmente pelo nosso corpo, ela vai ser absorvida de que forma, tá? Como ela é absorvida? Então, não importa, seja através do suplemento, seja na produção que a gente diz que é produção endógena, que é quando o nosso próprio corpo produz a creatina, ela vai ser absorvida através do intestino. Mais uma vez eu falo aí da importância do intestino. Esse intestino absorve essa creatina ela entra na corrente sanguínea e aí ela vai passar para a parte muscular, tá? Então, essa creatina ela é disponibilizada para o músculo depois que passou pelo intestino e o intestino é a porta, entra na corrente sanguínea e da corrente sanguínea é disponibilizada para o músculo. Fiquem aqui até o final para vocês entenderem se vocês realmente devem ou não utilizar a creatina. A monoidratada é a forma mais estudada e que tem mais resultados positivos na saúde, tá? Então a creatina ela tem inúmeras funções. Então eu, Thaís, não sou contra a creatina, porém eu sou uma profissional que falo para um público específico, que são mulheres com mioma. Então, o meu olhar, o meu cuidado é diferenciado. Eu preciso não só pensar que você quer ganhar massa magra. Eu preciso pensar que você é uma mulher que tem ou que teve mioma. E isso me faz ter um cuidado além, tá? Um cuidado maior. Bom, ela é anti-inflamatória, ela é antioxidante, tá? Ela tem melhoras, né, ter resultados positivos na parte circulatória, na saúde vascular. Então ela é importante para pessoas que às vezes estão com problemas no colesterol. Ela é importante? Sim, tá? Ela tem efeitos positivos na fertilidade. Olha que legal, tá? Então, a gente já usa a creatina hoje em dia em várias áreas. Por que a creatina na fertilidade? Vamos lá. A creatina, ela serve para dar energia para a saúde, tá? Das nossas células. E aí, o nosso fluido folicular, o que é o folículo? O folículo é a célula que ela, quando amadurecer, ela vai virar o óvulo, certo? Então, esse fluido folicular, né, o líquidozinho que tem dentro dessa célula, ela precisa de energia. E ali dentro, quem é que dá energia? Além de mitocôndria, a gente tem creatina. A creatina ajuda na energia desse folículo, tá? Então, sabe-se que a creatina ela é importante nesse processo de maturação do folículo até chegar ao óvulo. Então, a creatina ela ajuda na fertilidade. Para gestantes, a creatina é importante? Sim. Inclusive, eu tenho várias pacientes que eu uso suplemento de creatina. Por quê? Porque a creatina, na gestante, devido à demanda da gestante ser aumentada, a creatina na gestante costuma estar reduzida. Então, redução da creatina pode estar relacionada com baixo peso do bebê e também com prematuridade. Então, se você é uma gestante e que sabe que seu bebê tem baixo peso, ou então esse bebê ele é pequeno para a idade gestacional, é interessante sim que o profissional que te acompanha, ele utilize creatina. O uso da creatina tem resultados bem positivos. Bom, todas as mulheres que são gestantes têm que usar creatina? Não, tá? Esse uso ele tem que ser individual. Na saúde mental, meninas, a creatina já tem estudos mostrando os benefícios na saúde mental feminina, tá? Mulheres que consomem mais creatina têm menos riscos de depressão. Olha que legal, tá? A suplementação da creatina, ela melhora a energia cerebral,
certo? Então, ela aumenta o funcionamento de transmissores que são como se fossem hormônios, tá? Que vão melhorar o humor e sintomas da depressão. Então, a creatina é importante para a depressão. Mulheres costumam ter níveis de creatina menores numa parte do cérebro que é responsável pelo humor, tá? Por sintomas tipo a parte cognitiva, a parte da memória, a parte da emoção, que a gente chama de lobo frontal. Então, se mulheres têm essa parte reduzida, quando a gente usa a creatina, a gente tende a melhorar toda essa parte emocional da mulher. Ela também é usada na menopausa. Que benefícios a creatina tem na menopausa? A creatina associada, tá, com atividade física, ela melhora a massa muscular. Não adianta usar só a creatina. Tem que usar a creatina e fazer atividade física, tá? Isso é importante de vocês saberem. Tem gente que sai usando creatina achando que é só usar creatina, tá tudo bem. Não. Para benefícios, para questões relacionadas a ganho de massa magra, de manutenção de massa magra, né, do músculo, tem que fazer atividade física também. Mas ela atua na prevenção, né? Porque normalmente a mulher, quando entra na menopausa, ela tende a perder músculo, a diminuir força. E o uso da creatina vai ajudar na manutenção da massa magra. Porém, né, a creatina, eu ainda não cheguei na parte de mioma. Thaís, se uma mulher que tem mioma e está gestante precisa de creatina, você suplementa? Aí sim, eu suplemento. Porque aí nesse momento da gestação, eu não tô pensando no mioma, eu tô pensando no bebê, eu tô pensando em melhorar o percentil desse bebê, eu estou pensando em melhorar e evitar a prematuridade desse bebê. Então aí eu uso a creatina. Agora, o que acontece com a creatina para mulheres com mioma? Para todos esses benefícios que eu falei até agora para a creatina, todos eles acontecem de que maneira, né? A creatina, ela aumenta a atividade de algumas células. A creatina, ela aumenta fator de crescimento, IGF-1. Quem está aqui comigo, quem já me acompanha nas publicações, quem assiste lives, já ouviu eu falando que o IGF-1 é um fator de crescimento semelhante à insulina que promove crescimento. A creatina, para ela acontecer tudo de benefício, ela atua nos nossos músculos, favorecendo o aumento do IGF-1, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como é que esse mecanismo acontece. Isso vai fazer vocês entenderem um pouco mais. Gente, essa figura eu tirei de um artigo, tá? De uma revisão, de um artigo de revisão de endocrinologia do ano passado, de 2022, tá? E esse artigo, ele explica bastante os fatores de crescimento para mioma. E aí ele me diz o seguinte, tá? Ele dá alguns riscos, desculpa o artigo em inglês, mas eu vou traduzindo para vocês. Ele me dá alguns fatores de risco para crescimento de mioma. E aí o que ele diz, né? Que as células têm um desenhozinho de um útero, tá? Ele diz que aqui é um útero do lado esquerdo a gente tem um útero sem mioma e do lado direito a gente tem um útero que tem mioma. E aí ele diz que as células são produzidas, as células do miométrio, né? Elas começam a ser produzidas no útero da mãe. Então a mulher tá grávida de um bebê, se esse bebê for menina, né? O útero desse bebê vai ser produzido ali vai ser construído enquanto esse bebê está sendo construído, está sendo gerado, né? Durante os 9 meses da gestação. E aí, essas células do miométrio, elas já começam a ter predisposição a crescimento de mioma conforme essa mãe viver durante a gestação, tá? E outros fatores também podem favorecer o crescimento de mioma. Que fatores são esses? Então, a gente tem a idade, né? Então, as mulheres, quando são mais velhas, mas no sentido do período ainda fértil, quando elas ainda estão em idade fértil, mas
mulheres acima de 40 até 50 anos, antes de entrarem na menopausa, elas têm um risco aumentado para desenvolver miomas. Por quê? Porque elas já foram expostas há muitos anos, longos anos de ciclo menstrual, de instabilidade hormonal, tá? Outra questão que desenvolve mioma, obesidade. Isso não sou eu que estou falando, quem está dizendo é o estudo. Outra questão, a idade, né, conforme eu falei, a raça. Mulheres da cor negra, mulheres negras têm uma predisposição maior. Os estudos, eles dizem que pode ser pela questão do estrogênio, tá? Mulheres da raça negra têm receptores, maiores quantidades de receptores de estrogênio. Disruptores endócrinos, tá? Então a gente tem os tóxicos, poluentes ambientais, poluentes do plástico, da maquiagem, dos químicos, tudo isso favorecendo o desenvolvimento de miomas. Isso na parte de cima do gráfico, tá? E também diminuição da vitamina D, favorecendo o desenvolvimento de miomas. Quando a gente olha na parte de baixo do gráfico, a gente vê várias questões. O DNA, quando ele sofre modificações por conta de inflamação, tá? Por conta de problemas ambientais que a gente faz. Então, assim, a gente se alimenta muito mal. Aí vai lá e causa modificações no nosso DNA, podendo favorecer desenvolvimento de miomas. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, que está relatado no artigo, Growth Factors. O que é isso? Fator de crescimento. Aí é que entra o IGF-1, tá? Aí embaixo eu tenho citocinas inflamatórias, fator de crescimento, mudanças na matriz extracelular, nas células do miométrio. Tudo isso, gente, desencadeia possibilidades de desenvolver mioma. Então eu não tiro isso da minha cabeça. Quando eu falo pra vocês que tudo que aumenta IGF-1, que é fator de crescimento, faz a gente ter risco de crescer mioma, eu não estou falando isso da minha cabeça. Eu não estou falando isso porque eu quero que vocês não utilizem leite, porque eu quero que vocês não usem a creatina. Não é isso. É porque existem estudos que mostram que fatores de crescimento, como tem aí nesse slide, growth factors, são risco para desenvolvimento de mioma. E o IGF-1 é um fator de crescimento. Então, ele é um risco para desenvolvimento de mioma. Todas as vezes que a gente faz qualquer coisa no nosso corpo, que a gente estimula IGF-1, e aí entra inflamação, e aí entra uso excessivo de leite, e aí entra consumir açúcar em excesso, carboidratos de alto índice glicêmico, tudo isso faz crescer mioma. E aí, por fim, entra a creatina. Slidezinho para vocês, esse artigo, para vocês entenderem que os fatores de crescimento já é descrito na literatura como desenvolvendo células de mioma no útero. Então, o IGF-1 que fica aumentado quando você faz uso de creatina vai trazer riscos de você desenvolver miomas. Thaís, você leu isso em algum lugar? Eu queria muito dizer para vocês que sim, mas não. Não existe, eu nunca vi, tá? Inclusive hoje, novamente, eu fiz uma varredura, pesquisei, mas não achei bibliografia falando diretamente mulher com mioma não pode usar creatina. Não tem, tá? Se alguém aqui encontrar algum artigo desse, quiser me mandar, eu vou ser muito grata, mas não tem. Esse raciocínio que eu faço é meu, tá? Lógica minha, baseada em tudo que eu estudo. Se você tem um suplemento, apesar de inúmeros benefícios, como eu relatei aqui pra vocês, ele aumenta IGF-1, e IGF-1 é um fator de crescimento para desenvolver mioma, eu não utilizo creatina com mulheres que têm mioma. Então, se você é uma mulher que tem mioma, mesmo querendo ganhar massa magra, eu não indico você a usar creatina, apesar dela ser muito benéfica.